Bom, então vamos lá. Esse nosso curso, né, de psicologia fenomenológica, a gente foi pedido para a gente desenvolver com vocês o pensamento de Viktor Frankl, que é um dos representantes da chamada psiquiatria existencial, né? Eu não vou aprofundar muito essa parte inicial, porque agora, ao contrário da última vez em que eu fui o primeiro que apresentava, eu estou no final. Eu imagino que vocês já tenham visto diversas disciplinas, né? Mas eu preparei 3 sessões de slides, tá certo? 2 agora para a parte da manhã e uma terceira para a parte da tarde, considerando que no quarto tempo da tarde, vamos dizer assim, vocês, os 2 grupos, fariam as apresentações dos 2 livros que fizeram, tá certo? Então a gente vai dividir mais ou menos o tempo que a gente tem até meio-dia, não é isso? Até meio-dia. A gente divide em 2 períodos, até lá por volta das 10 horas, um pouquinho antes a gente faz um intervalo e depois a gente faz um segundo tempo. Tá bem assim? Então vamos lá, Rafael, você pode passar aí o primeiro slide, pode ir em frente. Eu acho que a primeira questão que nós precisamos entender, eu acho que o ponto de partida desse processo. Pode passar o slide, Rafael. O ponto de partida, o ponto de partida desse nosso encontro é entender que a chamada psiquiatria existencial, onde nós podemos colocar todo esse movimento que inclui Viktor Frankl, Medard Boss, Karl Jaspers, Ludwig Binswanger, né, autores que provavelmente vocês pelo menos ouviram já falar ao longo do curso, né, todo esse movimento começa com o desenvolvimento da fenomenologia existencial. Porque a fenomenologia existencial nasce como uma crítica específica ao pensamento positivista, não é? À compreensão positivista da ciência, que é o que marcava o século XIX. E que, de certa maneira, essa compreensão positivista da ciência, ela acaba influenciando até mesmo na forma como a psicanálise se estrutura, porque embora a psicanálise tivesse, como Freud, possuía uma ampla cultura e um profundo conhecimento de mitologia, religião e outras coisas, ele tentou ajustar toda a linguagem do que ele estava estudando a uma visão muito positivista. E, mesmo não sendo aquilo que a gente teve, que eu estudei na edição da Standard, de 1970 e poucos, né? Aquela obra completa do Freud, ali ainda está pior ainda. Agora, a nova versão da obra do Freud já traz um texto muito mais leve. Mas, ainda assim, Freud, muito contaminado por essa ideia positivista, né, passa a entender que a realidade é algo que você pode objetivamente falar dela, descrever de forma perfeita e tudo mais. E não se dá conta de determinados elementos que vão ser justamente aqueles elementos que permitirão o desenvolvimento disso que a gente chama de ciências humanas. Então, a fenomenologia existencial é esse movimento, né, em que, vamos dizer assim, marca a passagem para a construção das ciências humanas, a partir de 2 princípios fundamentais que a gente não pode perder de vista. O primeiro desses princípios é a compreensão de que a nossa compreensão do mundo, o que nós enxergamos como sendo a realidade, é, na verdade, uma consciência intencional. Então, quando eu olho o mundo e vejo o mundo, na verdade, o que eu estou vendo é o mundo retratado dentro da minha consciência. Entende? Quer dizer, eu não estou enxergando o mundo mesmo, eu enxergo o mundo retratado na minha consciência. É claro que a humanidade desenvolveu com a linguagem, com outros instrumentos e ferramentas, formas pelas quais a gente pode compreender alguns fenômenos de uma maneira mais ou menos objetiva. Isso foi sendo feito. Mas essa compreensão fenomenológica permitiu entender que a gente sempre
está trabalhando com essa ideia. Você está entendendo? Sempre está trabalhando com essa compreensão. Então, esse ponto ele é muito marcante. E o outro ponto é que, como a minha consciência é uma consciência intencional, né, ele está num ego que capta a vivência das coisas de uma forma particular. Então, essa compreensão do mundo, ela é muito particular. Ainda que a minha consciência intencional tenha uma parte objetiva com a qual eu posso conversar com o outro, que eu possa entender o outro e que a gente possa compartilhar uma certa compreensão de mundo. Tá claro isso? Não estou falando nada diferente do que vocês estudaram. Tá tudo tranquilo, né? Se por acaso tiver muito repetitivo, eu ando mais depressa. Se vocês se quiserem perguntar também, fiquem à vontade. Então, uma vez que a gente compreende isso, nós compreendemos agora duas coisas fundamentais, não é? Que se o mundo aparece para mim dentro da minha consciência de uma maneira que eu percebo de uma forma própria e singular, né? E se esse mundo tem uma dimensão objetiva que está retratada na consciência, eu tenho a possibilidade de reagir a ele de uma maneira diferente. Então, eu admito e compreendo que aquilo que é próprio do homem é ele poder agir de forma livre, ou ele poder agir em liberdade. Entende? Sempre uma liberdade muito limitada, situada, finita, porque é assim que nós somos. Não há uma outra possibilidade, mas ainda assim uma liberdade. E uma liberdade, e às vezes, além da liberdade, a singularidade da própria situação. Porque mesmo quando nós estamos, nós diríamos assim, vivendo uma mesma situação, por exemplo, essa aula, né? O Felipe, que é coordenador, no tanto que ele assiste, ele a enxerga, a vê de uma perspectiva diferente de vocês. E mesmo vocês dois que eu estou aqui percebendo que estão assistindo, né? Pelo menos vocês dois, cada um escuta essa aula de uma forma muito própria, ainda que tenha conteúdo comum, ainda que tenham elementos próprios para serem compartilhados, ela será vista por cada um de uma forma muito particular. Por quê? Porque nós, vamos dizer assim, quando interagimos com as coisas, interagimos com a nossa consciência que é intencional. Então, o mundo objetivo está diante daquilo que nós temos consciência de nós, da nossa história, da nossa experiência, de toda a nossa vida, de tudo que nós somos. Então, tudo isso está diante daquilo que objetivamente eu vejo. Entendem? Então, isso está lá, está na base do que eu estou vendo e do que eu estou construindo, do que eu estou trabalhando. Então, vamos dizer assim, a consciência intencional está na base da minha compreensão de vida enquanto alguém que pensa, que percebe o mundo, que sente, que deseja. Todas essas coisas estão lá na consciência também intencional. Percebe? Por isso, o meu olhar para o mundo precisa ser muito, vamos dizer assim, controlado quando eu tento construir um discurso objetivo e quando eu tento construir uma teoria ou um pensamento válido para ser dividido pelos outros e observado pelos outros. Mas ainda assim, será sempre um mundo muito singular. Isso tem consequências enormes, não é? Na compreensão psiquiátrica, psicoterapêutica, e de uma maneira que essa descoberta, vamos dizer, no momento em que essas questões começam a ser postas pela fenomenologia e pelas filosofias da existência, não é? Os psiquiatras entram em parafuso, porque aquela compreensão positivista que eles tinham de uma descrição mecânica dos fenômenos fica muito comprometida. E mesmo a própria psicanálise, que era, vamos dizer assim, a coqueluche daquele momento,
fica sob suspeição em vários aspectos, ou começa a necessitar de ajustes e amparos para poder as coisas poderem trabalhar. Então vamos em frente aí, Rafael. Então, além da fenomenologia existencial, a gente pode dizer o seguinte: além da própria fenomenologia, ou dentro dela, se desenvolve uma reflexão sobre a existência humana, que havia começado no século XIX com Søren Kierkegaard, mas agora utilizando, não mais como Kierkegaard fez, a fenomenologia existencial, ou as lições da fenomenologia existencial. Então, na base das filosofias da existência, quando eu coloco a fenomenologia existencial, eu crio uma nova forma de olhar a existência, que vai além daquilo que os existencialistas do século XIX haviam proposto. Não é? E eu quero destacar, como alguém que é uma boa referência disso, eu começo destacando Martin Heidegger. Por quê? Não é? Porque Heidegger é alguém que é o elemento de diálogo fundamental, por exemplo, com Binswanger, por exemplo, com Medard Boss, e o próprio Frank, que tem algumas fotos com Heidegger, né, o próprio Frank tem uma grande admiração por ele, embora não fosse a sua referência dentro da fenomenologia existencial ou dentro da filosofia existencial, conforme depois eu vou mostrar. Frank tem um outro autor com quem ele dialoga mais de perto, chamado Martin Buber. Mas, de todo jeito, as lições de Heidegger sobre a existência, não é, elas são especialmente importantes para nós também, porque ela, como a compreensão da intencionalidade da consciência, vai estar na base disso que a gente chama de psiquiatria existencial. Falei alguma bobagem até aqui? Alguém está com dificuldade? Está dando para entender? Ok? A Raquel não estou vendo ainda, está só o retratinho dela ali. Mas tudo bem. Vocês podem interferir também, viu? Se quiserem falar, se quiserem perguntar, vocês fiquem à vontade por a gente poder perguntar. É uma sala de aula meio diferente daquelas que a gente está habituado a ter, né? Eu muito mais do que vocês, porque eu trabalhei muitos anos de forma presencial. Muito bem. Bom dia, Raquel. É só porque a gente não está te vendo, você está só com seu retratinho. Então, o que tem de Heidegger que é extremamente importante, que vai impactar também a psiquiatria, né? Ou que vai impactar essa visão dos psiquiatras? O fato de que ele menciona certas características que vão se somar à fenomenologia existencial. E eu quero destacar alguns pontos. O primeiro deles é aquilo que ele chama de uma existência trágica. Quer dizer, o que marca a vida humana é uma existência trágica. Existência trágica significa simplesmente o fato de que o homem está e se depara diante do nada. O que isso significa? Significa que nós não temos certezas absolutas, fórmulas absolutas, soluções definitivas para aquelas questões da existência. Entende? Ora, isso, por exemplo, na clínica, é muito significativo. Por quê? Porque o neurótico, sobretudo, é alguém que deseja certezas, que deseja apoios, forças, e a gente pode fornecer apenas em parte, porque é, ele próprio precisa construir uma responsabilidade de construção da sua vida diante do fato e reconhecendo o fato de que ele vai viver com algumas certezas. E essas certezas são relativas, elas não são certezas definitivas. Entende? São certezas com as quais ele vai precisar contar para conviver, mas não são definitivas. A outra construção é que se eu venho, o que significa isso, né? Mais do que tudo,
essa compreensão de que eu venho do nada? É de que eu não fui propriamente consultado sobre o que eu queria, onde eu queria nascer, onde, de que jeito, como que eu deveria ser, não é? Eu entro numa situação que não tem nada a ver com as minhas escolhas. Eu já recebi uma herança que não tem nada a ver comigo. E, além do mais, não é, eu estou diante de uma situação que eu também não tenho nenhuma certeza, nem nenhuma garantia, como eu disse antes. Entendem? Fazendo uma alegoria, quando eu dava essa aula, a gente criou, junto com os alunos, uma alegoria para eles acabarem entender. É como se, imaginem que nós fôssemos, né? Vocês imaginem assim que a gente fosse um time de futebol, eu fosse o técnico, vocês estão entendendo? E vocês, os jogadores, vocês estavam no banco, vocês estão sentadinhos ali no banco de reserva, vendo aquela coisa lá que vocês não estão entendendo muito bem do que se trata. Aí eu chamo assim, Rafael, para dentro. Aí ele fala assim, mas eu vou entrar no jogo? Vai, pode entrar. Onde que eu vou jogar? Ah, não sei, você escolhe aí onde você quer ficar. E como é que é esse jogo? Eu falo assim, não sei, você descobre aí como é que é esse jogo, tenta ver como é que essa coisa vai. Você está entendendo? Aí você fala assim, mas então eu vou ter que aprender a jogar jogando isso? Vai lá para dentro e vê como é que vai ser a coisa. Entende? Então você vai aprender essas regras do que é o próprio jogo na medida em que você entra nele, você não conhece. E mais importante do que isso, e aí vem a questão decisiva. O Rafael me pergunta, mas o que eu vou fazer lá? Qual é o meu papel? Eu vou ser o goleiro, vamos dizer assim, aquele que está lá atrás, ou eu estou na frente? Eu vou assim, não sei, você que tem que escolher. Né? Imaginem uma situação dessa, que é muito divertida para a gente imaginar, né? Mas muito complicada da gente, de fato, participar se isso fosse verdade. E a vida nossa é algo assim. É isso que Heidegger está nos ensinando. A nossa vida é algo assim. Entende? Então, é sempre um lançar-se dentro do possível, não é? Mas sem nenhuma garantia de que aquilo que eu estou, de fato, querendo e lutando e buscando, eu vou conseguir fazer. Bom dia, Luma. Estou te vendo aí agora. Bom dia. Bom dia. Nós estamos começando, já começamos há algum tempo, estamos construindo aí a base para a gente começar a falar do Frank, e fazendo uma rápida recordação do que eu imagino vocês já tenham visto ao longo do curso. Mas vocês podem interromper se acharem que está muito difícil, a gente esclarece, se achar que está muito repetitivo, a gente vai mais rápido. Tranquilo até aqui? Bom, então, vejam bem, então nós temos a derrelição, né, que o Heidegger fala, ou seja, nascemos do nada. Nós temos um projeto, ou seja, nós temos que construir a nossa forma de entrar no mundo, e nós temos uma queda, ou seja, nós temos uma ausência absoluta de certezas do que vai acontecer conosco. E sequer se nós vamos cumprir, afinal de contas, aquele papel que eu teria que desempenhar nesse jogo, porque eu fui chamado para lá, o técnico me mandou entrar em campo, e agora, mas ele não me disse exatamente qual era o meu papel lá, eu tenho que descobrir, eu não sei muito bem como é que é o jogo, e aí o pior, eu não sei se eu vou conseguir desempenhar esse papel que eu tenho para desempenhar. Entende? Então, essa compreensão de que a existência humana passa por esses três aspectos, se junta com a compreensão fenomenológica do Husserl, que a minha compreensão do mundo é sempre uma vivência muito íntima e que ela é uma consciência que reproduz o mundo dentro dela. Entende? Então eu tenho uma existência com essas características e a vivo dessa outra forma que eu estou explicando para vocês. A vivo como uma consciência intencional. Sem nenhuma garantia
de que aquilo que eu sou, aquilo que eu de fato vivo, aquilo que eu de fato espero e aquilo que de fato eu diria me realizaria, vai acontecer. Não é? Então, essa é a realidade com a qual vamos dizer assim, a chamada fenomenologia existencial se apresenta diante da psiquiatria e que, de certa forma, coloca em parafuso, né, os psiquiatras e os clínicos naquele início de século, né, que onde, vamos dizer assim, sobretudo a psicanálise havia ocupado os espaços mais importantes da psiquiatria do século XIX. Tranquilo isso? Então vamos em frente, ô Rafael. Você está com o slide aí? Vamos. O outro grande nome da fenomenologia existencial, das filosofias da existência, esse senhor aí, o senhor Karl Jaspers. Jaspers é um desses gênios da humanidade. A humanidade produz alguns gênios de vez em quando, né? Jaspers é um desses gênios da humanidade que foi notável psiquiatra, uma figura de ponta, uma referência absoluta na época em que ele era psiquiatra, no começo do século passado, e depois, em questão de 10 anos, se torna, ao lado de Heidegger, o filósofo mais importante da Alemanha, os dois mais importantes, e seguramente aquele que vai ser a figura mais importante da filosofia durante muitos anos, por uma circunstância pessoal que todo mundo conhece, né, que vocês provavelmente conhecem, o fato de que ele, a um determinado momento, deixa a faculdade de psiquiatria, se torna um filósofo, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto mais importante, ele é um filósofo absolutamente coerente com as posições da filosofia existencial e da fenomenologia existencial. Enquanto Heidegger, embora fosse o grande gênio construtor desse processo, inicial desse processo, pelo menos, o Heidegger acaba se aproximando do nazismo, não é? Acaba se aproximando do nazismo. E ao se aproximar do nazismo, não é? E transigir com algumas coisas do nazismo, ele acaba ficando muito perdido dentro dessas próprias referências, porque, por exemplo, o respeito à liberdade, à individualidade, à singularidade, à valorização de todos os indivíduos, isso começa a ficar muito prejudicado numa percepção de vida e numa percepção política como a do nazismo. Entende? Isso faz com que Jaspers, que embora fosse um homem que naquele momento foi afastado da cátedra, foi perseguido na Alemanha e só sobreviveu mesmo porque por caridade de alguns amigos dele, e porque ele era uma pessoa muito querida, e muitos dos seus ex-alunos e alunos que estavam dentro das forças de segurança na Alemanha acabaram não o protelando as ordens de prendê-lo e matá-lo. Né? Então, por essas circunstâncias, Jaspers vai se tornar essa figura de ponta. E esses pontos fundamentais da filosofia existencial que Jaspers começa a desenvolver são os pontos marcantes, vamos dizer assim, daquilo que ele vai levar para a clínica e para a psiquiatria, ou que ele aponta para a clínica e para a psiquiatria, embora ele já deixasse de clinicar. Quando ele se torna o grande professor de filosofia da Alemanha no final da guerra, ele já não está mais como diretor do hospital psiquiátrico da universidade. Ok? Mas o que ele destaca como sendo fundamental? Né? E o que ele acrescenta àquelas questões postas por Heidegger, que eu acho que são importantes para os psicólogos e para quem se prepara para o consultório? Né? A primeira ideia é a de que aquela compreensão do Heidegger, lembram lá vamos dizer assim, da existência trágica, do projeto e da queda, as três grandes ideias do ser e o tempo do Heidegger, a elas o Jaspers acrescenta o seguinte, quer dizer, eu sou irremediavelmente livre
e não posso renunciar à minha liberdade. O que que isso significa naquela imagem alegórica que eu passei para vocês? Imagine que alguém que entrou lá dentro do campo de futebol dissesse assim: "Ah, tá bem, eu não sei, não entendo que jogo é esse, não sei qual é o meu papel, não sei o que que eu estou fazendo aqui. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou seguir aquele que está ali do meu lado. O que ele fizer, eu faço também. Eu vou ser como ele. Eu vou obedecer o que ele quiser. Se ele me fizer algum comando, eu obedeço o que ele está mandando." Entendem? E o que o Jaspers vai nos chamar a atenção é isso, quer dizer, eu não tenho como renunciar à minha liberdade, renunciar ao meu papel existencial. Esse é só meu. Ele é irremediavelmente meu. Ainda que eu renuncie, digo, bom, agora eu vou seguir ao Führer, condutor, ou a qualquer outro maluco que vai conduzir a massa, eu sou uma criatura particular e eu não posso renunciar à minha liberdade. E mais do que isso, eu não posso fazer coisas e depois alegar que eu não tenho responsabilidade pelo que eu fiz, porque eu estava apenas cumprindo ordens e tudo mais. Vejam, isso foi uma bomba dentro da Alemanha e deu uma bomba dentro do mundo nazista. Achar que eu vou simplesmente obedecer e dizer que eu simplesmente obedeci, que isso está tudo bem, e vou fazendo todos os absurdos, mas porque eu apenas obedeci, é um desastre completo. Entendem? E é claro que quando você traz isso para a clínica, você começa a entender por que que quando as pessoas se colocam a executar projetos alheios, elas acabam se tornando pessoas profundamente infelizes. Entender? Elas acabam se tornando pessoas profundamente infelizes, porque elas acabam desrespeitando tudo aquilo que elas são. Né? Eu lembro para vocês que quando nós consideramos aquela existência enquanto derrilição, projeto e queda, eu tenho que entender também que na base disso há uma base, eu diria, própria em cada um, que Russell chama de mundo da vida, que o Freud chamava de inconsciente, e que o Viktor Frankl reconhece como Freud que é o inconsciente, mas que o inconsciente tem uma dimensão e uma parcela que o Freud não identificou e que é determinante na construção da nossa vida. Portanto, sem essa compreensão, a nossa visão do inconsciente fica extremamente parcial e a nossa compreensão do que nós somos, do que é a nossa vida e a nossa história, fica muito prejudicada. Tranquilo até aqui? Muito bem. Além disso, Jaspers diz assim, bem, além do mais, a nossa clínica precisa ajudar as pessoas a conviver com aquilo que nós, enquanto homens, todos, enquanto criaturas humanas, nós somos, irremediavelmente. E o que nos irmana é o fato de que nós, todos, adoecemos, sofremos, incorremos em culpa e morremos. Disso nenhum humano escapa. Disso nenhum de nós fica livre. E isso são coisas que nos acompanham vida fora e que não podem ser questões negligenciadas na clínica. Entende? Não podem ser questões negligenciadas na clínica. São questões extremamente importantes e que eu preciso ajudar as pessoas a conviver. Bom, vou fazer um parêntese e antecipar algumas coisas que eu já irei dizer mais adiante, mas só para vocês perceberem. Quando eu estou num mundo de massas, em que eu não sei muito bem qual é o meu papel, eu vou adoecer. Eu não vou ter apenas uma existência inautêntica, como estavam dizendo os filósofos, né? Os filósofos diziam assim, que quem vivia uma vida assim tinha uma existência inautêntica. O Viktor Frankl vai completar. Não, não é apenas uma existência inautêntica.
quem vive dessa forma adoece de uma neurose que nós ainda não havíamos conhecido, que ele vai chamar de neurose noogênica, cujos sintomas mais importantes são a depressão existencial, a violência, né? A violência e a superficialidade. Então, são pontos assim marcantes da nossa vida e do que nós estamos vendo acontecer hoje. Quando Frank morre nos anos 90, 25% das pessoas internadas nos Estados Unidos não tinham as doenças, entre aspas, próprios, os transtornos descritos nos manuais de psiquiatria. Elas sentiam a vida vazia, a vida sem valer a pena, estavam, portanto, deprimidas, mas não porque tinham propriamente uma doença ou somática, orgânica, né, ou porque haviam passado por determinados traumas tão significativos na vida, mas simplesmente porque não sabiam o que fazer e não viam a vida valer a pena, estavam diante do envelhecimento e da morte e não sabiam as razões pelas quais viviam. E outras coisas desse gênero, né? Isso nos leva a isso. E nos leva também a uma outra forma de vida, que é, vamos dizer assim, uma espécie de neohedonismo, que eu venho denominando de hedonismo ansioso. Não é? Ansioso porque, ao contrário de outros momentos da história, o hedonismo, quando aparecia, aparecia como uma outra, como uma forma própria, mas não associado a isso, né? Algo assim, eu tenho que ter prazer agora, de qualquer jeito, de qualquer forma, o máximo possível. É o caminho para a drogadicção e para relações efêmeras, para relações superficiais, para a falta do amor, para a falta do relacionamento profundo, etc, etc, o que leva a separações continuadas e outras coisas do mesmo gênero, né? Todas essas questões, hoje, dentro da clínica que nós temos. Claro até aqui? Fecha o parênteses, então. É só para vocês verem que cada uma dessas coisas que a gente está começando a tratar, quando eu começo a pensar nelas como questões de consultório, quando começo a tratar delas como questões de clínica, elas vão, na verdade, ter inúmeras consequências. Vou aproveitar, fazer um comercial, não tinha pensado, não, mas vou fazer um comercial, quem quiser, não sei se vocês conhecem, vou colocar aqui para vocês olharem. Foi publicado ano passado um livro que eu fiz, que é uma síntese do pensamento do Viktor Frankl, em que eu apresento um pouco disso que eu estou comentando com vocês, mas que aprofundo muito o pensamento e sintetizo toda a obra do Frankl. Tá? Só para vocês terem noção, isso é da editora MKS, e eu deve sair ainda esse ano um segundo trabalho sobre Frankl, só que Viktor Frankl e o inconsciente, onde eu vou examinar questões da última parte do nosso encontro aqui, que é a compreensão de Frankl sobre o inconsciente, que vocês andaram lendo também algumas coisas dele, então, né, nós vamos trabalhar essas coisas aí. Muito bem, então nós temos visto aí essas coisas, né? O Karl Jaspers vai nos dizer que o correlato do inconsciente é um conceito filosófico que ele chama de englobante. O que ele chama de englobante? Ele diz a consciência intencional não é aquela consciência que tem sempre uma parte voltada para dentro, que a gente chama de eu, e aquela parte voltada para fora, que eu chamo de mundo, eu e o mundo, ou eu e o objeto, não é? Então ele diz assim, mas esta relação do eu com o mundo, que a fenomenologia me ensinou a olhar, que vem em cima de uma parte anterior que eu chamo de mundo da vida, que o Russell chama de mundo da vida, não é? Ela está diante do fato de que há muitas coisas no mundo da vida que eu não compreendo e há muitas coisas para além daquilo que eu compreendo do mundo que são inobjetiváveis, ou seja, não são traduzidas como objeto. Não podem ser objetivadas. Vejam que o Freud, por exemplo, quando ele descreve os sonhos, começa a falar dos sonhos, o Freud diz, eu vou interpreto isso, 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 mas chega num ponto que é o ininterpretável. É aquela dimensão em que o impulso
ou instinto ainda não conseguiu ganhar uma representação simbólica. E se ele não tem uma representação simbólica, ele não tem uma interpretação possível. Então, há um buraco no sonho que é ininterpretável. Acho que ele chamava isso de umbigo do sonho, uma coisa parecida com isso. Entende? Quer dizer, é uma espécie de correlato disso que os nossos filósofos aí estão falando, que o Jaspers, no caso, está chamando de englobante. Entenderam? Muito bem. O Jaspers ainda vai nos falar de um ethos de humanidade, quer dizer, temos, além de tudo isso, a compreensão e a responsabilidade de uns pelos outros, o que é essencial, não é? Sobretudo para quem se meter a trabalhar na clínica, quiser ajudar as outras pessoas, quer dizer, a gente tem que ter esse carinho, essa responsabilidade com o outro, não é? Esse olhar para o outro de uma forma humana, compreensiva, não é? E, diz o Jaspers, uma psicoterapia, ela só faz sentido na medida em que ela ajudar a pessoa a se tornar mais livre em relação a ela mesma, ela se tornar fonte de autoesclarecimento e de autocompreensão, porque ter o autoconhecimento e a autocompreensão é essencial para eu construir a minha trajetória de vida, né? E eu preciso ajudar essa pessoa a conviver com aquilo que os filósofos chamavam de uma ansiedade existencial. Não uma ansiedade neurótica, mas, de fato, o legítimo medo de não ser o quem eu sou, de não conseguir fazer as coisas que me identificam, de não conseguir fazer as coisas que façam aos meus olhos a vida valer a pena. Porque quando eu não enxergo a minha vida como alguma coisa que não vale a pena, aí eu me submeto a coisas que eu não deveria me submeter. Só quando eu entendo que a minha vida tem o seu valor, que a minha vida é única, a minha vida é singular, é particularíssima, né? E que ela tem valor naquilo que ela faz, é que eu entendo, isso me abre a possibilidade de amar aos outros e a mim mesmo. Tranquilo até aqui? Muito bem. Então vamos em frente. Vai aí, ô Rafael, passa para frente. Pode passar o outro, porque isso ainda é o Jaspers que a gente está tratando. Eu vou falar muito rapidamente do Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, e ele vai nos dar umas dicas muito interessantes, porque o Frank, quando comenta, ele vai trabalhar alguns aspectos que vêm daí também, né? Que aspectos do Ortega eu quero destacar? Vejam, já destaquei aspectos fundamentais do Russell, do Heidegger, do Jaspers, agora eu vou destacar do Ortega. Tudo isso está na base disso que a gente chama de psiquiatria existencial. Todos esses elementos, porque eles vão estar no pensamento de praticamente todos os psiquiatras da existência. Medard Bosby, Swanger, Jaspers, Frank, todos eles. E também em boa parte daquilo que a gente conhece como psicologia humanista norte-americana, porque lá nos Estados Unidos o movimento ganha mais esse nome de psicologia humanista, com Rollo May, Carl Rogers e outras coisas. Claro que com muitas variações, mas dentro de uma mesma compreensão geral das coisas. Ortega vai dizer uma coisa fundamental, quer dizer, entre a derrelição, quer dizer, o meu nascimento sem segurança, a realização do meu projeto sem garantia, ou a realização do meu projeto sem garantia, me introduz um conceito essencial, que é o conceito de risco. Ou seja, aquilo que o nosso Guimarães Rosa poeticamente resumiu. A vida é um risco. A vida é arriscar-se, não é? E o grande problema, diz o Ortega, é que o arriscar-se pode significar eu me perder.
entende? Porque quando eu começo a fazer escolhas que não têm nada que ver nem com aquilo que são as minhas vivências pré-intencionais, muito menos com o meu projeto, eu corro o risco de me perder de mim mesmo. Eu vou me afastando do que eu sou, eu vou me afastando das coisas que me fizeram, e quanto mais distante eu tiver de tudo isso, mais infeliz eu serei. Frank explicará. Mais neurótico eu serei. Pior eu vou ficando. E além do mais, diz o Ortega, quanto mais, por outro lado, eu for fiel a esse núcleo íntimo que eu sou, das minhas vivências pré-intencionais, quanto mais fiel eu for a esse projeto de vida que eu pretendo fazer, melhor eu serei, mais feliz e mais autêntica será a minha vida, né? Frank vai dizer assim: não, não só, melhor será o seu desenvolvimento pessoal, entende? Ou seja, viver por um sentido verdadeiro é o principal elemento na construção de uma personalidade saudável, o que foi hoje reconhecido pelo DSM-5 e o grande movimento dos psiquiatras no mundo inteiro, em que o autodesenvolvimento humano está construído sobre esses princípios construídos por Frank, sobre os princípios do sentido e tudo mais. Tranquilo aí? Tranquilo? Então, temos, portanto, ter a coragem de trabalhar essas coisas todas para construir a nossa vida e a nossa existência. Muito bem, pode ir, Rafael, para o próximo. E aí, pessoal, se vocês colocarem vocês, eu fico mais confortável vendo, né? Tem alguns que eu estou vendo, outros não estou, mas vamos lá. Quando nós passamos, agora eu já vou entrar, eu já vou dar o passo decisivo para onde eu quero começar a caminhar, né? Que eu vim construindo com vocês a base e agora eu vou dar o passo decisivo para onde a gente vai caminhar, né? Quando nós caímos dentro da psiquiatria existencial, né, nós vamos começar a ver a aplicabilidade prática dessas referências que eu dei aí para vocês. Então, entrar nessas referências sem uma compreensão muito boa do que elas são, me leva a uma incompreensão das coisas, né? Que eu vejo muitos psicólogos falando de coisas que eles não estão entendendo exatamente o que eles estão falando, né? Justamente por quê? Porque essa compreensão, ela exige que a gente tenha um entendimento muito perfeito dessa base que eu comecei a passar para vocês, que eu imagino que hoje vocês tenham aí já, né? Tenham construído isso ao longo desse curso que vocês foram fazendo. O que eu quero destacar desse movimento da psiquiatria existencial? Por exemplo, a chamada Dasein-Análise do Medard de Boss, assim como do Binswanger, que ele também chama de Dasein-Análise, eles consideram propriamente um diálogo com os eixos fundamentais do pensamento de Martin Heidegger. Aqueles conceitos do Heidegger que eu apresentei para vocês estão na base da psicoterapia e do desenvolvimento da personalidade, segundo esses autores, o Boss e o Binswanger. E Jaspers, nós já comentamos, eu não vou trazer um maior entendimento sobre ele. E aí nós chegamos propriamente ao Viktor Frankl, né? Pode passar, Rafael. Vamos ao próximo aí. Eu já comentei isso, não vou estender, porque senão a gente já está ficando com o nosso tempo meio adiantado, mas a psicologia humanista americana, ou essa psicoterapia fenomenológica americana com Rollo May, Carl Rogers, né? Sobretudo esses nomes mais conhecidos desse movimento, eles vão
eu podia dizer, apropriar-se também desses mesmos elementos da psiquiatria existencial, mas com um olhar, provavelmente, em alguns momentos, menos médico do que estava lá na psicoterapia existencial, na psiquiatria existencial. É um olhar menos médico, porque eles vão começar a aplicar esses conceitos à educação, né? Vão começar a pensar essa possibilidade de estabelecer interações e relações humanas, aplicar em estudos de sociologia, em estudos de psicologia social. Eles vão começar a aplicar esses princípios da psiquiatria existencial, ou melhor, da fenomenologia existencial, lá atrás, né, a essas outras questões que não estavam nos psiquiatras da existência, que vinham claramente a aplicação desses princípios apenas à clínica. Tranquilo? Vamos aí, Rafael. Vamos agora entrar no que interessa. Vamos agora, acabou o trailer, vamos ao filme, né? Estamos aí diante da figura que nos interessa aprofundar no dia de hoje, né? Toda essa introdução foi para nos trazer aqui a esse autor, né? Que vai nos trazer, começar a nos dar alguns elementos de como é possível trazer todos aqueles elementos que estavam lá, que eu apresentei para vocês, para dentro da psicologia e para a psicoterapia. Tanto na construção daquilo que a gente chama da metapsicologia, ou seja, da compreensão teórica da psicologia enquanto ciência, quanto da prática psicológica ou a prática clínica, né? A prática do tratamento clínico. É um psiquiatra também desse movimento da psiquiatria existencial, cujas contribuições mais significativas estão, portanto, associadas para nós ao tratamento, ao consultório, né? Ou à relação pessoal nesse sentido. Embora hoje a logoterapia seja aplicada em escolas e tudo mais, mas ela é essencialmente alguma coisa pensada para o consultório. Quais são os pontos que eu quero começar a definir com Viktor Frankl? Algumas coisas são importantes. O primeiro, eu diria que é a sua formação psicanalítica. A sua formação psicanalítica, né? Frank tinha uns 14 anos de idade quando ele começa a corresponder-se com Freud. Moravam ambos no mesmo gueto, em Viena, ou seja, no mesmo bairro ali em Viena. E ele, um menino ainda, adolescente, encantado por essas questões de psicologia, começa a escrever para o Freud cartas e ficou muito surpreso que o Freud o respondia. Então, ele começa a construir uma relação com Freud sem sequer conhecê-lo, sem, assim, pessoalmente, sem sequer lidar com ele. Quando Frank, então, por causa disso, decide entrar na faculdade de medicina e ser médico, vai entrar e vai ser médico, a primeira pessoa que ele procura lá na faculdade de medicina é justamente Freud. Encontra-se com ele no jardim um dia, e aí ele pergunta, doutor Freud, não sei o que e tal, eu sou o fulano de tal. Aí o Freud diz para ele, o menino, e diz o endereço de onde ele recebia as cartas. Entende? Foi o primeiro encontro entre eles. Então, Frank estava naquele momento vivamente impressionado com as contribuições da psicanálise e com aquilo que a psicanálise representava enquanto forma de entender o ser humano, né? Em que a descoberta de Freud do inconsciente era um divisor de águas da psicologia. Ele entendia que a partir daí a psicologia nunca mais seria a mesma. A compreensão de que nós temos uma dimensão inconsciente, uma parte inconsciente, que muitas vezes conduz a nossa vida, era uma descoberta impressionante, né? Mas aos poucos, vamos dizer assim, o Frank vai se distanciando do Freud, na medida em que
ele começa a perceber aqueles limites que hoje para nós são muito tranquilos, porque a gente já está vivendo quase 100 anos depois do Freud, né? Então, muito tranquilo, porque nem tudo pode ser reduzido a um instinto, nem tudo tem como raiz ou como propósito a realização de um desejo de natureza sexual, e nem tudo é assim, embora muita coisa possa ser, nem tudo é. Então, o Frank vai se é, desencantando disso. E quando ele termina a faculdade de medicina, é claro que ele, embora ele já tivesse publicado vários trabalhos na revista de psicanálise internacional, porque os textos que o Frank considerava absolutamente sem nenhuma importância, mas o Freud os publicou na revista internacional de psicanálise. Ora, é muito interessante que essas coisas se coloquem assim, não é? Por quê? Porque o Frank agora percebe uma questão muito interessante. Ele diz assim: aquilo que aqueles filósofos da existência estavam chamando de consciência pré-intencional, né, que era, de certa maneira, uma outra forma de eu nomear o inconsciente, ele não é apenas um inconsciente instintivo, tá certo? Voltado para a realização de desejos encobertos, né? Ele traz muito do que nós somos também e muito de outros aspectos do que é o homem. Para isso, a gente vai ter que aprofundar melhor certas concepções de, da antropologia do Frank, que eu vou aprofundar com vocês depois, tá certo? Vou aprofundar depois da antropologia, que aí ele tem elementos de um outro grande filósofo naquele momento, que é o Martin Hartmann. Mas não vou entrar nisso aqui agora, para isso não ficar muito teórico, muito distanciado. Mas, para nós entendermos, a gente pode dizer o seguinte: ele distingue, a fenomenologia distingue aquilo que a gente chama de psique, ou alma, do espírito. São coisas diferentes. A psique ou alma é esse espaço dos instintos, das emoções, dos sentimentos, é esse espaço aí. Não é? Agora, o raciocínio puro, a lógica, a razão humana, como tal, né? As criações humanas, como tal, né? Leis, etc., criação, são elementos que vêm, sobretudo, do espírito e não da alma. Distinção, por exemplo, que não está em Freud. Razão de muita confusão que vai decorrer na psicanálise. Mas que a filosofia da existência faz e Frank recupera. Entende? Ele distingue a psique propriamente do espírito. E isso, Tocha, traz uma novidade extraordinária. Por quê? Ele vai dizer assim: o inconsciente, ele é não apenas essa dimensão instintiva que o Freud identificou, mas ele é, sobretudo, uma dimensão espiritual. Ele tem também uma dimensão espiritual, ou seja, eu tenho algo de inconsciente na dimensão espiritual. Ela é essa dimensão lógica dos valores, das grandes realizações humanas, da razão pura. Ela é isso que a filosofia trabalha, mas há uma dimensão também inconsciente no espírito. Então, ele diz assim: quando nós vamos construir um projeto existencial, aquilo que o Heidegger chamava de projeto existencial, quando nós vamos fazer algo assim, veja, isso não é como muita gente pensa inadvertidamente, um plano de vida em que eu sento, a Lívia senta aí na escrivaninha dela e diz assim: ah, eu vou ser isso, vou fazer assim, vou fazer assado, vou viver desse jeito, vou viver daquele, eu quero isso, quero aquilo. Não é uma escolha neste sentido.
Entendem? Nós temos em nós, no mais íntimo de nós, naquilo que é a nossa dimensão mais elevada do inconsciente, metaforicamente, para mim usar para contrapor, isso é o que o Frank faz, contrapondo essa compreensão do inconsciente no espírito, do inconsciente da psique, não é? Contrapondo a dimensão mais elevada do inconsciente com a dimensão mais profunda, para baixo do inconsciente. Entendem? Então, aquilo que eu vou traduzir como meu projeto de vida, na verdade, aparece com o nome de sentido. E esse sentido está no meu inconsciente. Cabe a mim, tão unicamente e tão somente, descobrir qual é o sentido da minha vida. E ao descobrir isso, eu descubro ao que a minha vida deve ser dedicada para que ela tenha valor. Senão, ela não vai ser percebida como sendo algo com valor. Entendem? Então, o sentido, não é? Uma vida com sentido, que é uma vida saudável, é uma vida na qual eu estou vivendo de acordo com o meu íntimo, com aquilo que eu, na minha intimidade mais profunda, sou. Embora esse sentido apareça na minha vida diária e prática, não é? De muitas maneiras, não é? Em eventos mais ou menos imediatos e próximos. Não é? E o clínico tem que ser alguém que, ao conhecer muito bem a história de vida da pessoa, possa puxar de lá elementos capazes de dar sustentação a essa vida da pessoa quando ela não enxerga sentido para continuar ou para viver. Exemplo prático de Frank. Um exemplo bem claro para vocês entenderem o que é isso na clínica. Professor, Pois não. só antes do exemplo, você podia me responder uma coisa que eu fiquei na dúvida, assim, na questão didática da coisa mesmo. Que a consciência pré-intencional, ela está para o inconsciente. E aí tem essa questão do instinto, que é associado à psique e à alma, mas também ao raciocínio ligado às coisas do espírito. Essa questão do raciocínio, ela está didaticamente também inserida dentro da consciência pré-intencional, ou ela já faz parte de uma consciência mais intencional, por ter aspectos da cultura, da construção do indivíduo? A consciência pré-intencional é aquilo, Lumina, que não conseguiu ainda se transformar em objeto, e nem sempre se transforma. Então, tudo isso que for objeto na cultura, e tudo isso que você descreveu como valor, etc., já está lá na consciência intencional. O que é a Tá. consciência pré-intencional é o que o Russell chamava de mundo da vida. Uhum. É aquela sensação de mundo que nós temos, muitas vezes, antes mesmo de conseguir verbalizar, e que está para além da minha capacidade de verbalização ou de pensamento, que é sempre nessa relação sujeito-objeto. Eu quero apenas pontuar uma coisa para te ajudar também a precisar uma outra coisa. Essa consciência pré-intencional, ela não é propriamente inconsciente, né? Os filósofos da existência, os fenomenólogos, não trataram disso dessa forma. O que eu estou mostrando é que o que eles chamavam lá de consciência pré-intencional é aquilo que, numa linguagem psicológica, nós podemos entender como sendo inconsciente. Uhum. Tá? E aí, esses dois aspectos, eles constituem a filosofia existencial. Tanto os aspectos pré-intencionais, mais os aspectos intencionais. Do aspecto pré-intencional, fica aquele entendimento de que eu vivo e a minha experiência do mundo é minha, particular.
Eu sinto o mundo de uma forma só minha, ainda que eu pense, e a minha forma é essa, entende? Uhum. Isso tem consequências práticas enormes. Por exemplo, na clínica, não é? Nós todos estamos aqui participando de uma mesma aula, mas ela está sendo vivenciada de modo único por cada um de vocês. Se cada um tivesse que, em determinado momento, descrever a aula que está vivendo, descrever não apenas o conteúdo, mas descrever a aula, aí descreveria de uma forma muito própria. Porque essas coisas vão tocar em cada um de uma maneira muito singular pela história que vocês têm, pela vida de cada um. Entendem? Então, todos esses assuntos que a gente estuda e que a gente vê, elas têm consequências práticas enormes. E quando a gente não conhece essas teorias muito bem, entende isso tudo muito bem, a gente começa a fazer confusões práticas na clínica, porque aí a confusão se estabelece. Eu já vi muitos psicólogos não entenderem claramente o que é um projeto, o que é uma coisa, e falam dessas coisas e não estão sabendo exatamente do que eles estão falando. Entenderam? Bem, há um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que que o Frank vai observar, que é o fato de que quando eu vivo, e quando aí vem das sociedades de massa, daquilo que o Ortega ensinou, a sociedade de massa é aquela em que nós queremos ser como todo mundo. Ou seja, nós não queremos, nosso olhar para o mundo é um olhar para ser como todo mundo é. Por exemplo, a Luma comprou um óculos novo, tá bonito, redondo. Então, digamos que esse óculos da Luma fosse a última palavra aí no mundo dos óculos, você está entendendo? Então, eu e o Rafael já temos que providenciar correndo um óculos igual ao da Luma, porque nós todos, para sermos felizes, precisamos ser assim. Entende? O sujeito está aqui, o do lado compra um carro novo, ele também compra, o outro tem um celular assim, eu também tenho que ter, o outro vestiu aquilo, eu também tenho que vestir. Ou seja, eu tenho que ser como todo mundo é. Eu serei feliz se eu for como todo mundo. E esse todo mundo é principalmente o pessoal, vamos dizer assim, que tenha aí um determinado nível socioeconômico e tudo mais. Não é? Mas é todo esse movimento nessa direção. Ora, evidente que quando eu vivo numa sociedade dessas, eu perdi as minhas referências que eventualmente particularizavam e singularizavam um pouco a minha vida. Ou me davam algumas referências para viver. Por exemplo, quando eu vivo numa comunidade que a religiosidade é muito firme, que a religião é uma coisa muito importante, etc. Então, mais ou menos, eu sei o que é uma família, o que é um casamento, como é que são, o que está certo, o que está errado. Né? Quando eu tenho um país muito organizado, com leis muito perfeitas, eu tenho muitas referências, mas quando eu saio para um mundo em que nada dessas coisas está muito bem, aí eu fico muito atrapalhado. Por quê? Porque agora eu não tenho muitas referências. Então, eu ser como todo mundo é um problema complicado, porque ser como todo mundo, eu nem sei como todo mundo é, imagina o que vai acontecer. Entende? Eu não tenho nem como ser como todo mundo, porque eu não sei nem como é que essas coisas são de verdade. Então, nós temos aí as bases para a construção daquilo que o Frank chama de depressão noogênica. Depressão. Uma depressão que não tem origem propriamente nem eu diria, nem nos traumas psicológicos e nem nas questões fisiológicas, mas uma incompreensão ou uma percepção de que a minha vida não tem valor, de que a minha vida não tem valor, de que a minha vida não vale muita coisa. Entende? E eu não sei o que fazer dela, então as coisas para mim não têm muito sentido e muito significado. Então eu não sinto que a minha vida vale a pena. Coisas desse tipo.
não é? E é claro que isso fica ainda mais evidente, por exemplo, em momentos de dificuldades como esse que nós estamos vivendo, nessa pandemia, em que lança o sujeito, de certa maneira, para dentro da casa dele, ele diminui enormemente as interações e as formas de distração, não é que não haja, mas diminui as oportunidades de distração, distração das próprias dores, distração das próprias dificuldades, e aí ele fica ali dentro olhando para si mesmo, né? Então essas coisas vão ganhando dimensão. O sofrimento vai fazendo com que eu, que não tenho e não enxergo sentido na minha vida, começo a ficar muito perdido e mergulhado num intenso sofrimento que me leva inevitavelmente para a depressão, ou para as drogas, ou para a violência. O que é que nós estamos vendo acontecer agora durante a pandemia? Aumento extraordinário do consumo de drogas, da violência em casa e da depressão. Os sintomas típicos da chamada neurose noogênica. Agora eu estou te vendo, Raquel. Bom, tranquilo aí então, todas essas questões, né? Tranquilo tudo isso. E mais um ponto decisivo, né? Então, nós temos que, para o Frank, isto que o Ortega chamava de núcleo mais íntimo de nós, com o que nós temos que estar em sintonia, ou que nós temos que obedecer para ter uma vida autêntica, não é? É um inconsciente ou é uma dimensão inconsciente. Então, nós temos aí todas essas questões e essas possibilidades. Pode passar em frente, o Rafael. Obrigado. Bem, eu havia comentado para vocês que naquele encontro com Freud, o Frank se aproxima dele, estuda com ele durante algum tempo, enquanto ele foi médico, estudante de medicina, ele estava junto com o Freud, desculpe, e depois, já se aproximando, na hora que ele forma-se como médico, ele já se distanciou do Freud. E já estava no círculo, vamos dizer assim, de um outro psicanalista importante, que como ele morava nesse gueto judeu de Varsóvia, chamava-se Alfred Adler. Então vamos lá, Alfred Adler, Sigmund Freud, Viktor Frankl, são vizinhos em Viena, construtores daquilo que ficou conhecido na psicologia como as três escolas de Viena. Então, ele passa do círculo de influência do Freud para o círculo de influência do Adler. Por quê? Ele diz, né, que as razões fundamentais dessa discordância do Freud se dão pelas seguintes maneiras. Primeiro, ele usa a crítica do Max Scheler para o superego. Ele diz o seguinte: se nós estamos falando que há no homem uma instância de natureza moral que controla os instintos e que é responsável pelo que nós fazemos na nossa vida social, se nós temos um superego, que é aquilo que nos indica o que é certo e o que é errado, essa instituição, ou esse instituto, não pode ter origem última no eu, porque ela se depara com realidades que estão para além do eu. Entendem? Pior ainda se eu disser que ela tem uma parte inconsciente lá, desculpa, uma parte no id ou no isto. Aí é pior ainda, porque se ela não pode ter origem no eu, ela não pode mesmo ter origem no isto, né? Ou no id, como gostava de dizer o Freud. Por quê? Porque uma instância instintiva não pode produzir
uma outra que seja contrária a ela mesma, cuja lógica, cujo mecanismo de funcionamento seja exatamente o oposto. Muitas vezes o oposto, nem sempre, mas muitas vezes o oposto. Pior, eu não tenho como determinar a noção de responsabilidade minha, comigo, com os outros, com base num instinto que quer apenas o prazer imediato. São coisas absolutamente incompatíveis, coisas absolutamente contrárias uma à outra. Entende? Eu não tenho como dizer que esse mecanismo desenvolveu-se aí de dentro. Né? O Scheller fazia uma comparação dizendo assim que é como se alguém quisesse se elevar para o céu puxando o próprio cabelo. Quer dizer, não vai subir nunca, não vai sair nunca do buraco lá do chão onde ele estiver. Se ele quiser ir para outro lugar, ele vai ter que se valer de outras coisas. Entendem? Então, essa é a primeira coisa que ele comenta. O segundo ponto que ele mostra para se afastar do Freud são alguns sonhos que ele começa a perceber, por exemplo, sonhos de advertência moral, sonhos que realizam ou resolvem problemas. Esses sonhos não são realização de desejo sexual encoberto ou diferenciado, seja lá o que for, né? São sonhos de natureza espiritual, que você pode pegar e provar e interpretar, que ele interpreta como os psicanalistas, mas ele não reduz estas coisas ao instinto ou ao desejo, entende? Então, os sonhos de natureza espiritual constituem uma outra prova de que há na parte inconsciente um aspecto não identificado por Freud. E que esse aspecto não identificado por Freud no inconsciente é o que ele vai chamar de inconsciente espiritual ou de pessoa profunda. Tranquilo? Muito bem. Então, estamos aí. Uma terceira razão da distinção ou do afastamento dele de Freud é que o desenvolvimento da personalidade e a personalidade humana não se explica pelo princípio da homeóstase ou pelo aquele negócio das caixas d'água, de você enche uma e enche, esvazia, enche, esvazia. Ou seja, pelo princípio da homeóstase, o princípio biológico da homeóstase que o Freud trouxe para o inconsciente. Que o inconsciente é assim, quer dizer, a pessoa vai enchendo, busca, aí quando tem o prazer, ele alivia, e daí a pouco ele começa de novo, daí a pouco alivia. Então, o negócio, sobretudo de natureza sexual, ele se dirige inevitavelmente para o ato sexual, né? Para sempre essas relações em busca de um prazer imediato, ou em busca do prazer para a construção do equilíbrio interno. O Frank vai dizer, isto não explica e não tem como funcionar como uma verdadeira teoria da motivação humana, que é muito maior do que isso. Ela até pode ter esses aspectos, mas ela precisa ser muito maior do que isso. Ela precisa ser maior porque nós estamos aí diante de uma situação que implica, por exemplo, certos propósitos. Muitas vezes, eu vou dizer para vocês, um atleta olímpico, ele abre mão de certas coisas sexuais, ele abre mão de muitas coisas na vida, até de uma alimentação mais saborosa, etc., para poder cumprir o seu programa de treinamento e ser capaz de entrar e competir numa Olimpíada. Então, a motivação humana, ela é muito mais ampla do que simplesmente se possa explicar por essa teoria da homeóstase. E, sobretudo, o mais importante, ou um outro aspecto tão importante quanto todos esses que eu comentei, não é? O fato de que
Faz parte do autodesenvolvimento humano a capacidade de interação, de uma relação com o outro, e uma relação com o outro em que ele não é para mim apenas um objeto de desejo sexual, um objeto sexual, né? Uma interação com o outro que tenha uma amplitude muito maior, que abra-se para aspectos, por exemplo, de auto, que abra para aspectos, por exemplo, de empatia, como muitas vezes se pede dos psicólogos que tenham empatia, e que é, na verdade, olhar o outro com o olhar que o próprio outro tem de si mesmo, né? Ser capaz de fazer isso, né? Jesus chamaria isso de olhar com misericórdia, olhar para o outro com amor, entender o outro, ser capaz de compreender as suas motivações, o seu mundo, ajudá-lo lá, fazer-se próximo dele. Está entendendo? Quer dizer, isso é que Jesus pedia. Faça-se próximo do outro. Esteja lá no mundo dele. Ajude-o lá no mundo dele. Cuide dele. Não é? Esses são os pontos fundamentais. Então, em que o autodesenvolvimento tem elementos de intersubjetividade. Não é? Esses aspectos, por exemplo, esse elemento de intersubjetividade está hoje posto no DSM-5 como critério válido de identificação do autodesenvolvimento humano, como os outros dois critérios do Frank, que é a questão do sentido e da autodireção responsável. Então, vamos dizer assim, todos esses aspectos que o Frank, de certa forma, vai desenvolvendo na psicologia fenomenológica, eles vão ganhando muitos desdobramentos e muitas aplicações no consultório e na clínica contemporânea e nas teorias psicológicas e psiquiátricas. Claro? Pode passar aí, Rafael. Eu já vou dar um intervalo para vocês tomarem um cafezinho, eu tomar uma água também, que eu já estou com a garganta seca. Vocês estão falando pouquinho, me deixando falar sozinho, quase, né? Então, eu gosto quando vocês participam, né? Pelo menos a gente vai trabalhando essas coisas. Ora, qual é o grande desafio hoje para a gente poder ajudar as pessoas na clínica? Entende o Frank? É claro que as neuroses de histeria continuam acontecendo, mas elas são muito menores, diz o Frank hoje. Por quê? Porque pessoas que têm repressão sexual são muito poucas. Aliás, o problema parece até o contrário, né? As pessoas não têm nenhuma repressão sexual, não têm nenhuma inibição sexual. O sujeito chega no consultório para contar o que ele faz, você escuta e fica pensando assim, nossa, né? Não sei, talvez há um tempo atrás a gente não teria coragem de dizer essas coisas. Tá vendo? Então, o Frank dizia, a psicanálise é uma psicoterapia de outro tempo. O homem de hoje não é mais esse que o Freud conheceu. Ele ficou para trás. O homem de hoje não é mais assim. Então, vamos dizer, qual é a questão nuclear, a questão central de uma psicoterapia para o Frank? A questão central de uma psicoterapia é ajudar a pessoa, em primeiro lugar, a superar o autoesquecimento, ou seja, ajudá-la a focar o olhar nela mesma, a considerar-se, né? A considerar-se. Então, esse é um ponto fundamental, né? Considerar-se. Considerar-se significa, vamos dizer assim, escutar a si mesmo, perceber-se a si mesmo. E a melhor forma de perceber-se a si mesmo é descobrir o sentido, descobrir quais são aquilo que do meu mais íntimo mundo é capaz de fazer a minha vida parecer que vale a pena, que está valendo a pena. Estão entendendo? Eu vou dar um exemplo para vocês poderem perceber. Quando o Frank entrou no campo de concentração, eu acho que um grupo aí leu isso, né? Ele foi tirado dele tudo, ele ficou sem
nenhum objeto, ficava só com o óculos, até os pelos do corpo eram raspados, e se tinha um suspensório, ficava com o suspensório para amarrar naquelas calças grandes que eles ganhavam. Então, o Frank ali faz a experiência dessa singularidade, não é? E que ele é só ele e tudo mais. E ele, vamos dizer assim, ele falou assim, mas tudo foi tirado dele. Ele não tinha mais nada. Tá entendendo? Ele não tinha nada mais. Já tiraram todos os objetos e o campo de concentração era um lugar onde Frank dizia, onde te tiravam a sua história. Porque ali você não era mais nada, você apenas era um prisioneiro que levantava e trabalhava. Você não ia comprar pão na padaria, você não ia levar a criança na escola, você não tinha parente, você não tinha conhecido, você não tinha nada. Você não tinha absolutamente nada. Tudo era tirado. Nem o nome, né, professor? Nem Era o um nome. número. Ele era o prisioneiro cento e tantos mil, 116 mil e qualquer coisa. Então, nenhum número ele tinha, né? Nem o nome ele tinha mais. E quando ele estava assim, ao conviver no campo, ele tem várias experiências em que ele tem contato com as pessoas. Uma delas, muito interessante, quando ele viu que um ex-banqueiro, um homem que tinha sido um homem milionário, de uma família próspera, conhecidíssima no meio judeu, um dos homens mais ricos de Viena, tinha um banco maravilhoso, né? Tudo tinha perdido. A família tinha sido morta, o banco tinha sido expropriado, ele estava lá no campo de concentração naquela situação. Eles estavam acompanhando ali pelas algumas notícias de alguns canais que eles tinham, que havia um único netinho que ele tinha que tinha conseguido, parece que passar por através das coisas da igreja de Roma e tinha chegado aos Estados Unidos. Tinha ido para lá. Né? As informações que eles estavam conseguindo obter confirmavam essa ida para lá do menino, o neto desse homem. Então, era o único descendente dele vivo, um netinho pequeno, que ele pouquíssimas vezes conviveu, né? Mas que era a única pessoa da família dele e tal. E aí, um dia, quando em absoluto desespero, esse homem já não sabendo nada, disse para o Frank, falou, olha, de hoje eu não passo, hoje eu vou lá na cerca. E a cerca significava tocar na cerca de arame farpado, altamente eletrificada, era a morte imediata. Aí o Frank olhou para ele e tal, e sem saber muito o que fazer, precisava dar um tratamento de choque, né? Disse para ele, olhou para ele e falou assim, olha, mas você não gostaria ainda de, pelo menos uma vez, olhar nos olhos do seu neto, saber o que está acontecendo com ele, onde ele está? Você não gostaria disso? E aí o homem ficou tão chocado que desistiu de se matar. Ainda que isto não pudesse ser para ele o sentido definitivo da vida, nós podemos ajudar as pessoas a encontrar pequenos sentidos, enquanto a pessoa não tem ainda um grande sentido próprio para viver. E a nossa clínica pode ser desenvolvida com base nisso. Ok? Muito bem, pode passar aí, Rafael. Nós estamos chegando aí ao final dessa primeira série de slides, eu já vou fazer o nosso intervalo, né? Então, nós estamos chegando aí primeiro núcleo. Professor, Fala, Nívia. eu lembrei de uma situação que eu vivi na clínica com isso que o senhor citou. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa, um homem, e ele descobriu uma traição. E aí ele foi até o atendimento comigo, e durante o atendimento ele saca um facão. Tava por baixo da blusa, ele vem com o facão apontando na minha cara, falando que ele estava andando armado, porque qualquer momento que ele se deparasse com o sujeito, que ele ia matar o sujeito que estava lá se envolvendo com a esposa dele. Por dentro eu fiquei, ai meu Deus, essa faca na minha cara. Por fora eu fui tentando não transparecer o meu desespero, né?
E fui conversando com ele e comecei a perguntar, assim, e aí, se isso acontece, como que vai ser depois? Aí eu fui tentando puxar com ele alguma situação, algum link ali de responsabilidade da consequência daquilo que ele faria, né? E aí ele começou a falar dos filhos dele. Ele tem 2 filhos, um adolescente e uma criança. E aí ele falando dos filhos dele, ele começou a perceber que ele não ia fazer aquilo. Aí ele foi acalmando, ele foi abaixando a faca, a gente foi conversando, falando dos filhos, e aí quando vi, ele guardou a faca e a faca sumiu da cena, terminamos a sessão, ele foi embora, e esse episódio nunca mais repetiu, sabe? Acho que entra um pouco assim com uma certa semelhança nesse sentido, né? Até o Franco ele fala, né, no livro, desse ponto ali no futuro, né, de criar algum vínculo, alguma questão que ajude o sujeito a atravessar aquele sofrimento, aquela situação em si, né, que traz também para essa questão da responsabilidade. É exatamente isso. E aí, quando você estava me falando, Lívia, eu lembrei, porque esse episódio do Frank, assim como esse episódio da sua clínica, aí eu não sei direito, mas está claro que o Frank não era um homem com quem tivesse sentado na clínica com esse outro, entende? E trabalhado com ele algumas coisas para descobrir certos pontos, certas questões. Ele não havia feito essas coisas. No entanto, uma clínica fenomenológica, psicologia fenomenológica, ela começa inevitavelmente por escutar a queixa do sujeito, o que ele foi fazer ali, mas logo que ele apresenta a queixa, o olhar do psicólogo deve se dirigir para o entendimento do outro, do mundo do outro, pedir para o outro contar a própria vida, entendeu? Por quê? Vocês precisarão conhecer profundamente o outro para poder ajudá-lo. Então, sem isso, fica uma clínica meio navegando às escuras, não é? Porque a gente não sabe. Por exemplo, você ainda pediu, Lívia, ali, porque era um tratamento de choque, que ele perguntasse o que ia acontecer, qual a consequência daquele ato, e aí a pessoa. Se você já tivesse um bom conhecimento da história de vida dessa pessoa, mesmo que ele não tivesse tocado nos filhos, você poderia ter induzido isso. Entende? Mas para fazer isso, você precisaria ter um amplo conhecimento disso. E se os filhos, por exemplo, não fosse esse motivo, porque poderia não ser, você talvez pudesse buscar outro. Entende? Então, há muita gente que faz isso, se mata e deixa os filhos aí, e mesmo sabendo que os filhos ficarão órfãos, mas acham que um avô, um tio, etc., cuida melhor do que ele, do que a mãe traidora, ou do que o marido traidor, sei lá. Fala, Rafael. Teve até um caso recente aqui dessa questão de se matar, que foi um paciente meu, eu atendi ele estava com acho que 19 anos. O pai dele, que não suportou a separação e tal, ele surtou, matou a ex-esposa, o filho e suicidou em seguida. Pois é, coisa trágica, né? Com as quais a gente precisa lidar e sofrimentos com os quais a gente lida permanentemente, não é? Então, para a gente concluir essa primeira parte, a gente poderia dizer o seguinte: eu quero dar 2 pontos que são assim importantes para vocês. O primeiro é que eu disse que aqueles grandes filósofos da existência, que são muito fundamentais na construção da psiquiatria existencial, Medard de Boss, né? Aliás, Medard de Boss não, o Martin Heidegger, Russell, né? Jaspers, esses autores que são as referências principais, para o Viktor Frankl, a grande referência dele é um filósofo judeu chamado Martin Buber, que na história da filosofia existencial, eu diria, entraria aí como um filósofo de segunda linha, não é? Heidegger, Jaspers, Russell, esse é o time titular,
Filosofia não é assim, a gente não é certo falar em separar e dizer que há filósofos que são assim. Todos têm a sua contribuição importante, mas tem alguns nomes que têm maior projeção e visibilidade, e outros menos projeção e menos visibilidade, ainda que tenham trazido as suas contribuições. Mas para o Martin Heidegger, desculpe, para o Viktor Frankl, o mais importante é o Martin Buber. É Buber quem lhe dá, essencialmente, as grandes referências da filosofia existencial. Ele entra na filosofia existencial, claro que ele conhece Heidegger, ele conviveu com Heidegger, ele conhece Jaspers, ele convive com Jaspers. Jaspers tem a frase mais, assim, emblemática sobre Frankl, né? Jaspers encontra com ele depois, que ele sai do campo de concentração, escreve um livro que um grupo de vocês deve ter lido, Em Busca de Sentido, e diz para o Frankl, falou assim, olha, esse Dr. Frankl é um dos grandes livros da humanidade. Se nós pudéssemos escolher uma meia dúzia aí de livros, esse é o livro mais importante que a gente poderia colocar lá, né? Quer dizer, embora ele conhecesse todos eles, e com todos ele tivesse alguma relação, é Martin Buber a sua referência mais importante. Depois a gente vai desenvolver e tentar explicar melhor por que isso. E o outro ponto, nesse processo inicial, para a gente terminar, é que os sintomas dessa vida sem sentido, que Frankl vai denominar de neurose noogênica, os sintomas dela são violência desmedida, depressão, drogadicção. Claro que levam ao suicídio. Então, vazio existencial, falta de sentido, levam a drogadicção, violência, e suicídio e depressão. Entende? Esses são os sintomas. Quando a gente percebe pessoas, por exemplo, em estado depressivo, sem que haja uma causa realmente médica que explique isso, e sem que haja, por exemplo, também, talvez uma história, um trauma psicológico tão intenso, uma história tão intensa que leve, que explique essa depressão, vocês podem tomar isso como sendo um sintoma disso que ele chama de neurose noogênica. A drogadicção, com certeza absoluta, né? Eu, inclusive, fiz há pouco tempo um estágio lá essa casa Pedro Teixeira aí dos padres, né, católicos, né? Tive lá com os internos, fiz umas sessões com eles, uns encontros. Nenhum deles tinha qualquer sentido para a vida, percebia qualquer importância para a vida. Estavam tentando encontrar algum, porque o mecanismo de lá é uma tentativa de colocá-los em contato com a religião, com Deus, com a espiritualidade. Então, de tentar construir um sentido via esse caminho. Não é? Claro que de uma espiritualidade católica, mas de uma espiritualidade que é sempre importante. E nas clínicas, as experiências que se tem com pesquisas enormes nos Estados Unidos, 99%, 95% das pessoas que estavam internadas por problemas de droga não davam importância à própria vida, achavam que a vida não tinha valor, achavam que eram pessoas que eram a própria vida não tinha significado, nem importância, nem valor. Tá certo? Então, violência desmedida, drogadicção e depressão são sintomas da neurose noogênica. Eu acrescentaria ainda uma outra, que o Frankl não menciona, mas que me parece que também é igual. O desejo desmedido de prazer. Né? A proposta, ou esse hedonismo ansioso, que nós estamos vivendo. As pessoas querem prazer a qualquer custo, de qualquer jeito, entendem, identificam felicidade com prazer, então nós estamos tratando aí dessas coisas. Muito bem, gente. Vamos tomar um café? Podemos fazer, ou alguém quer fazer alguma pergunta ainda antes da gente dar uns minutos aí? Não? Podemos ir tomar o nosso café em paz, então? É 15 minutos o intervalo de vocês? Quanto tempo? Zé Maurício. Oi. Só uma pergunta. Essa neurose neogênica, ela
tem alguma possibilidade de não ter algum sintoma aparente? Algum sintoma ela vai ter, né? Ela pode não ter chegado a esses 3 sintomas, mas ela vai começar com aquelas queixas do vazio existencial. Não, vou te dar um exemplo do que eu tenho experimentado na clínica, de casos que eu tenho atendido, aí talvez você entenda. A pessoa chega na clínica, por exemplo, eu estava atendendo uma senhora há pouco tempo, ela chegou, uma mulher linda, linda, conhecidíssima na cidade, e aí ela dizia assim para mim, eu estou aqui porque não tenho estado muito feliz, não tenho dormido muito bem, sabe? Mas eu nem devia estar aqui porque eu tenho tudo para ser feliz. Todo mundo que olha para mim diz que eu tenho tudo para ser feliz. Não é convencimento, não, mas eu sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher desejada, eu tenho um marido muito bom, um marido que gosta muito de mim, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma linda casa, eu tenho tudo que eu sonhei ter na vida, eu tenho, mas eu não estou muito bem, eu não sinto, eu não estou muito feliz, nem sei te dizer por que eu não estou muito feliz. Está aí, definido claramente, um caso típico de neurose noogênica. Entende? Provavelmente é alguém que, mesmo tendo tudo isso, não consegue encontrar em si mesmo as razões pelas quais ela está nessa vida. Provavelmente vivendo aquilo que a gente chama de um projeto alheio, né? Um casamento feito por interesse, ou mesmo que não seja isso, né? Mas pelo abandono de sonhos importantes da juventude, do que daria significado à própria vida. Então, entende, Raquel? A neurose noogênica, ela chega a ter esses sintomas assim graves, porque esses a Organização Mundial da Saúde está identificando como sendo coisas graves. Agora, na pandemia, explodiu. Né? Mas todas essas queixas de vazio existencial, de que a minha vida não tem muito sentido, de que eu não tenho motivos, mas não me sinto feliz, não me sinto muito bem, não sei dizer exatamente o que está se passando comigo, você pode entender tudo isso como sendo, normalmente, coisas de vazio existencial. E agora, na pandemia, as pessoas têm sido obrigadas a passar, muitas vezes, né, tanto tempo sozinhas e dentro de casa e fazendo tudo no mesmo lugar, que essa projeção de sentido que antes vinha de dentro começa a ficar sem sentido, né? Ontem eu ouvi uma frase que me deixou muito impactada, de um rapaz que mora sozinho, que trabalha e fica em casa, e que está respeitando o isolamento, e ele fala assim, é muito estranho eu me sentir preso dentro da minha própria casa e não poder nem ver meus amigos. Né? Eu estou em casa o dia inteiro, mas eles não podem vir aqui, eu não posso ir vê-los, e isso abala realmente essa coisa do sentido dele. Mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui e não estou lá? Por que eu estou trabalhando ao invés de não trabalhando? Por que eu não estou vendo os meus amigos? Eu acho que nós estamos vivendo um momento da nossa sociedade que essa crise de sentido, ela tem se colocado muito, muito evidente, né? Vocês percebem isso também? Isso com certeza, né? Embora, vamos dizer assim, a fragilidade dele vamos dizer assim, o fato dele não poder ir ver os amigos e de sentir isso como a vida vazia é o fato de que a vida dele já não tem sentido, mesmo que ele estivesse saindo para ver os amigos. Entende? Porque aí é que está a grande questão. Quer dizer, é quando o problema é que as distrações do mundo, elas acabam tirando o sujeito o foco do sentido, as distrações da vida. E como nós estamos vivendo um tempo em que as distrações foram tiradas, quem não tinha sentido vai começar a sofrer mais. É claro que é desagradável permanecer fechado num lugar com pouco contato social. É claro que é muito desagradável sair de máscara. Isso é outra coisa.
não é? É claro que a gente está doido para poder sair, passear ou para fazer outras coisas. Isso é inevitável, isso é uma coisa. Mas o perceber que a vida ficou vazia porque eu não estou fazendo isso, que eu não tenho uma razão para viver porque eu estou assim, em que eu começo a questionar, por exemplo, até o que eu estou fazendo, sinal de que, por exemplo, o meu trabalho não está dentro do meu sentido. Entende? Por exemplo, o trabalho não é o sentido, mas o trabalho precisa estar dentro do sentido. O Frank, muito interessantemente, no final da vida, num livrozinho que ele chama, que não está escrito nos meus livros, é um livro de memória, ele diz assim: caramba, eu estava. Eu sou uma vida muito, muito pobrezinha, muito miserável, porque quando eu estava no campo de concentração, a única coisa que me fez sobreviver foi desejar escrever um livro contando as minhas experiências clínicas, que era justamente essa psicologia do sentido. E que eu, dentro do campo de concentração, tive uma experiência vital, não controlada em laboratório, mas vital, em que eu vi que pessoas sem sentido tinham muito menos chances de sobreviver a situações difíceis. Né? Então eu queria sobreviver para poder escrever isso. Quer dizer, quanto outras pessoas tinham razões muito mais interessantes para sobreviver, a minha razão era tão pequena, né? Assim, que era fazer isso. Então, na verdade, não é exatamente isso. Um aluno do próprio Frank disse para ele no final da vida, falou assim, é claro que não é nada disso, doutor. A sua razão de viver era ajudar todos nós a ter uma vida melhor. Mas a forma como você ia fazer isso era desse jeito. Poderia ter outra forma. Ele poderia ter feito isso de outra maneira. Não era sendo médico, psiquiatra, mas a forma pela qual ele pôde ajudar as pessoas foi dessa maneira.